sábado 7 de setembro, a Igreja de Jerusalém, reunida na Basílica das Nações no Getsemane, para acolher o convite do Papa Francisco para rezar juntos pela paz. As relíquias de Dom Bosco na Terra Santa. Centenas de pessoas acolheram o Santo dos Jovens na sua chegada a Jerusalém. Como todos os anos, os franciscanos celebram a Natividade de Nossa Senhora no lugar onde uma antiga tradição localiza a casa de Joaquim e Ana. De Belém, a Itália, a viagem de um grupo de assistentes sociais da cidade palestina para encontrar realidades italianas ativas no mesmo setor. Também uma forma para consolidar uma importante amizade. Passados 500 anos desde as últimas obras, tem início a restauração do telhado da Basílica da Natividade de Belém. A primeira fase durará 1 ano e pretende preservar o patrimônio artístico em perigo por causa da infiltração de água. Foram repetidas e ouvidas em árabe, inglês e italiano as palavras do Papa Francisco, o seu apelo pela paz, contra a violência e todas as guerras. A Igreja de Jerusalém se reuniu na Basílica das Nações no Getsemane, no lugar onde se faz memória da oração de Jesus na noite de Quinta-feira Santa e do seu convite para vigiar e orar. Vigiaram e rezaram junto com o patriarca e os bispos da Igreja Latina, o pároco franciscano de Jerusalém e os frades da custódia da Terra Santa, o núncio e delegado apostólico, os representantes das muitas igrejas de Jerusalém, coptas, siríacos, mas especialmente os muitos cristãos locais, os peregrinos, as mulheres e homens que de todas as partes do mundo estão agora em Jerusalém por causa do trabalho, do voluntariado, do estudo ou da vocação religiosa. Na Basílica de Barluzzi, as palavras do Papa se revezavam com as leituras bíblicas, os cantos e a oração. Com as velas acesas, mais tarde a procissão chegou ao horto sagrado e entre as antigas oliveiras desse jardim continuou a vigília de Jerusalém. Línguas, tradições, experiências e origens diferentes, de acordo com a variedade que caracteriza a Cidade Santa, reunidos no mesmo lugar pela mesma intenção, por um desejo comum de paz. Uma oração que não termina aqui, recordou porém Padre Feras, o pároco de Jerusalém, na conclusão. Continuamos a rezar, a pedir paz para a Síria, paz para o Líbano, para o Egito, para o Iraque, para a Terra Santa. No final de sua vida, ele quis fazer uma peregrinação à Terra Santa, e agora, de alguma forma, esse desejo se torna realidade. As relíquias de Dom Bosco desembarcaram terça-feira de manhã no aeroporto de Tel Aviv para começar a sua peregrinação na Terra de Jesus. Acolhidas pelo vigário patriarcal para Israel, Dom Jacinto Boulos Marcuso, e pela comunidade salesiana, as relíquias do santo, nos próximos dias, serão veneradas em Belém, Nazaré, Haifa, Beit Gemal, Jaffa e, obviamente, Jerusalém. O santo do Piemonte visita em particular a congregação salesiana, presente ativamente na Terra Santa há mais de 100 anos, com os salesianos de Dom Bosco e as filhas de Maria Auxiliadora, envolvidas em muitas obras. Na parte da tarde, a Cidade Santa acolheu a urna contendo os restos mortais de Dom Bosco que, da passagem das autoridades, fez sua entrada oficial pela porta de Jaffa às 18 horas. Dali partiu, para o Patriarcado Latino, uma procissão guiada pelo vigário patriarcal, Dom William Somali, que na co-catedral presidiu a recitação das vésperas na presença do núncio apostólico e de outras autoridades eclesiais. Um momento de intensa oração que não esqueceu a dramática situação no Oriente Médio, do Egito à Síria. Nesses dias, os cristãos da Terra Santa podem dirigir pessoalmente suas orações pela paz, também a Dom Bosco.
É acolhedora como uma casa ou santuário onde todo dia 8 de setembro os padres brancos de Charles Marital Lavigier acolhem os fiéis locais e os peregrinos. De fato, segundo a tradição, se trata precisamente de uma casa, a de Joaquim e Ana, e, portanto, a casa onde nasceu a Virgem Maria. Desde 1600, os frades da Custódia da Terra Santa podem celebrar a festa da Imaculada Conceição e da Natividade de Maria, em um dos lugares que a tradição, segundo a indicação do proto-evangelho de Tiago, identifica como a Casa de Santana. Precisamente a Mãe de Maria é dedicada à esplêndida e simples igreja dos Tempos dos Cruzados que surge ao lado das piscinas probáticas onde Jesus curou o paralítico. A celebração teve início com a procissão até o lugar onde se preserva a memória da Virgem, na cripta, e foi presidida para o grupo de língua francesa pelo padre Stéphane Milovitch, com a presença do vice-cônsul-geral francês Olivier Plasson. In questo luogo, sin dal XVII secolo, i frati sono sempre venuti in pellegrinazione ogni anno a celebrare questa festa mariana. Nesse lugar, desde o século XVII, os frades sempre vieram em peregrinação todos os anos para celebrar esta festa mariana. Mesmo durante o período em que a Basílica de Santana era uma madraça, uma escola islâmica, corânica. Pois também no Islã, Maria é muito venerada. Foi deixada intacta a parte subjacente, a parte da cripta. Por isso, os franciscanos, através de uma entrada lateral, também bastante estreita, uma escada muito íngreme, entravam na cripta. Entravam e podiam assim celebrar a festividade de Nossa Senhora. Ripida, accedevano alla cripta e entravano lì all'interno e dunque potevano così celebrare la festività della Madonna. Uma celebração discreta e participada por muitos fiéis que, seguindo a liturgia, rezaram Maria, que a festa da sua natividade nos faça crescer na unidade e na paz. Questa festività di oggi poi ha anche un sapore particolare in quanto i francescani di Terra Santa sono sempre stati legati A festividade de hoje tem também um sabor especial, enquanto os franciscanos da Terra Santa sempre foram ligados às coroas católicas europeias, que apoiavam a missão franciscana aqui na Terra Santa. Portanto, continuamos ainda hoje, nas nossas celebrações reguladas pelo status quo, a celebrar uma Eucaristia anual por ocasião da festividade nacional do Estado, como pode ser a Espanha, Itália, Bélgica e outros países católicos que, ao longo dos anos, sempre apoiaram a nossa missão. Hoje estamos celebrando aqui, nesta festividade de Maria, dedicando essa Eucaristia à nação francesa. Missione ed oggi dunque celebriamo qui questa festività di Maria dedicando questa Eucaristia alla nazione francese. Da Palestina à Itália, 8 dias de encontros e de partilha. De Belém para visitar realidades que trabalham no social ao longo de toda a Península Italiana. Uma viagem que teve início com o desejo de compartilhar uma experiência de trabalho, mas também de uma grande amizade. Nascida entre pessoas que fazem o mesmo trabalho, que compartilham as mesmas preocupações e do desejo de encontrar-se no trabalho. A ocasião foi um projeto patrocinado pelos nossos amigos de Foggia, com a região Puglia, alguns anos atrás, para apoiar obras em Belém. Desde a primeira viagem que nos encontramos, nasceu uma grande amizade. Muitos os momentos de encontro nos últimos anos entre Itália e Belém. A fazer de ponte é uma associação italiana que reúne assistentes sociais, a Santa Catarina di Siena. Em cada lugar encontramos comunidades que nos esperavam. Foi uma surpresa crescente. Encontramos pessoas no trabalho, na ação, que nos receberam com o mesmo estilo com o qual acolhem as pessoas com quem trabalham. Junto com Vincenzo Bellomo, italiano que há vários anos vive e trabalha em Belém, são 6 as pessoas que participaram da viagem. 2 da Caritas Baby Hospital, 2 do Bethlehem Bible College e 2 assistentes sociais do Patriarcado Latino. The experience that I gained from my trip there is No que diz respeito à experiência adquirida nessa viagem, primeiro de tudo eu pude ver quanto as pessoas lá são interessadas nos cristãos na Palestina e na Terra Santa.
E depois tivemos a experiência do trabalho deles. Isso realmente me encorajou. And this really encouraged me. In spite of the difference. Apesar das diferenças entre nós, somos dois povos diferentes, com culturas diferentes, ideias e maneiras diferentes de pensar, olhamos para as diferenças como a uma oportunidade para nós. Nos ajudou a olhar para nós mesmos, a nossa forma de trabalhar, a nos perguntar: estamos trabalhando de modo certo ou não? Precisamos melhorar no que estamos fazendo, portanto foi muito importante para nós ver esse trabalho através dos olhos de outras pessoas. Work in the eyes of others. Uma maneira de ganhar experiência do trabalho através do confronto com as realidades italianas que trabalham não só no mesmo setor, mas com o mesmo olhar cristão. Uma forma também de fortalecer os laços que unem, há alguns anos, em um network as diversas realidades sociais de Belém. A amizade torna-se um presente no trabalho. Isso nos ajuda a realizar o nosso trabalho, nos ajuda a fazer melhor o nosso trabalho, mas também nos ajuda a não se sentirmos sozinhos, porque há alguém que nos diz: eu quero estar com você. Uma forma, então, de olhar com olhos novos também para a própria realidade de todos os dias. Whoever comes and visit Bethlehem. Qualquer um que vem visitar Belém diz que Belém é uma grande prisão por causa da ocupação, do muro de separação, das fronteiras fechadas. Mas a nossa liberdade não depende dessas coisas, mesmo se essa é a realidade. Infelizmente não podemos negá-la, mas tudo depende de como nós pensamos sobre a nossa liberdade. Ir à Itália, estar ali, a representar o que somos, o que fazemos quando estamos em casa. Sentimos realmente ser livres nisso. We really felt the freedom. Será em setembro a restauração do telhado da Basílica da Natividade de Belém. A primeira fase irá durar 1 ano e pretende preservar o patrimônio artístico colocado em perigo pelas infiltrações de água. O telhado da Basílica da Natividade é muito bonito, mas tem já 500 anos de vida e sente a idade, por assim dizer. Precisa ser totalmente restaurado. Embora a estrutura principal seja ainda sólida, todo o resto se deteriorou. Chove dentro e a água e a umidade estão estragando os mosaicos. A iniciativa teve início 3 anos atrás por vontade da autoridade palestina. O acordo foi assinado segunda-feira entre representantes do governo do presidente Abbas e os das 3 igrejas, greco-ortodoxa, armênia e católica, entre as quais é dividida a Natividade. Uma declaração conjunta de intenções entre pessoas de diferentes religiões, cujo interesse é salvaguardar um dos símbolos mais importantes para os palestinos e para a religião cristã. O fato que a autoridade palestina tenha assumido esse compromisso é uma magnífica expressão desse interesse comum, como eu disse, que unifica todos os crentes em Deus, para além das diferenças. A restauração da Basílica é, acima de tudo, símbolo da pacífica convivência entre muçulmanos e cristãos na Terra Santa, disse o custódio. O Oriente Médio está pegando fogo, estamos vemos mesquitas e igrejas destruídas, vemos o que parece ser uma guerra entre facções religiosas, embora não seja isso, como sabemos. Aqui vemos um exemplo que é completamente diferente. Vemos que muçulmanos e cristãos juntos estão ocupados em restaurar um monumento que pertence a todos, apesar de ser um monumento cristão. A realizar o trabalho, que começará a partir da metade de setembro, será a Piacenti, uma empresa italiana especializada na restauração de monumentos antigos. A primeira preocupação dos especialistas será de preservar a beleza original da igreja. Essa igreja tem 1.700 anos, a gruta tem 2.000 anos, etc., indo para frente. E todos os sinais da história são, se diz, historicizados, fazem parte da sua história. E também nós, tudo o que faremos, vamos procurar a ser o mais neutros possíveis para nos lembrar o menos possível do ponto de vista do impacto, pelo menos estético. Impacto, perlomeno estetico, di non far vedere l'intervento, farlo vedere il meno possibile. A outra coisa será de perturbar o menos possível as visitas dos peregrinos e turistas que estão retornando em grande número a Belém, com a melhora da segurança nos territórios palestinos. We are here to tell you about the Holy Land.
to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.